propósito de sair da casa do pai. Ninguém sabe, não fala o motivo, não fala o porquê, mas tinha um plano. O pai falou com ele, mas ele não deu ouvidos. E a Bíblia declara que ele desperdiçou. Ele pegou tudo, partiu para uma terra longe e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. A Bíblia declara que ele vivia ali irresponsável. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. Olha, o que esse filho não tinha, ele passou agora a sofrer, a padecer. Ele nunca tinha padecido necessidades, porque na casa do pai tinha tudo. O pai tinha condições, o pai era rico, né? Lá na frente nós iremos perceber aqui, a mensagem vai dizer para nós que tinha abundância de pão para os trabalhadores. Então o filho, ele tinha tudo ali, ele tinha acesso, mas ele tomou a decisão errada, e ele se distanciou. Ele foi pego de surpresa naquela terra, né, que parecia que seria bom para ele, parecia que tinha sido uma decisão boa para ele, mas naquele momento de fome, ele foi surpreendido e ele começou a padecer necessidades. Agora, ali surgiram pessoas próximo dele, amigos, amizades, pessoas que não estavam interessados no que ele tinha, na pessoa dele, mas estava interessado naquilo que ele possuía. Ele perdeu tudo. Apareceu amigos que não eram amigos, eram pessoas de momentos ali, que usufruiu daquilo que ele tinha, daquilo que ele recebeu. E quando ele perdeu tudo, porque estava distante do pai, faltou ali sabedoria, faltou maturidade, faltou ali estrutura para segurar, para manter tudo aquilo ali. Ele perdeu o amparo, ele perdeu o conselho do pai, para avisar para ele: olha, esses que estão aí se aproximando de você, eles não têm a boa intenção, eles têm um propósito contrário, porque o pai trazendo para nós hoje, para Deus, Deus conhece tudo, Deus conhece, Deus vê o que nós não estamos vendo, e o Senhor se antecipa, o pai se antecipa, ele vê quando o filho está tomando a decisão errada, ele vê quando o filho vai perder tudo o que ele tem, e ele aconselha, ele vai dar o conselho, ele orienta. Então a Bíblia declara que ele desperdiçou tudo ali, e veio uma grande fome. Houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Olha, vivendo dissolutamente, espiritualmente, ele já não estava tão bem mais, ele já estava distante do pai, porque perto do pai, você tem o amparo, você tem o conselho, você tem o abraço, você tem o conforto da família. Próximo do pai, você tem tudo, a segurança. Mas esse filho, quando estava longe, né, quando estava distante, ele perdeu tudo, ele esqueceu das regras da vida, né, dos princípios da família. Ele perdeu tudo aquilo ali, desapareceu. Aquela aventura que ele teve, né, ele esqueceu de tudo aquilo ali. Ele foi roubado. Veja que a maneira que o diabo roubou ele aqui, foi tirando ele, né, para longe do pai, deixando ele longe da casa, distante. O mundo atraiu ele, né? O diabo atraiu ele com um plano, né? com uma inspiração que parecia que era boa, para que ele saísse daquela casa, para que ele saísse de perto do pai, que ele não deveria ficar mais dentro de casa, que ele tinha maturidade suficiente para que ele vivesse longe, distante. Mas tudo isso aí era um plano
para roubar ele, para tirar dele tudo que ele tinha e para acabar com ele. Era um plano para destruir a vida dele. E a Bíblia declara que ele começou a padecer necessidades. No versículo 16, no 15, diz assim: e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Veja que quando ele estava com necessidade, ele estava com aquela necessidade, com aquela fome, ele se dirigiu a um dos cidadãos daquela terra ali, para pedir ajuda. Ele foi pedir para ele um emprego, né? E a Bíblia declara que ele mandou ele apacentar os porcos. No versículo 16 diz: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. Olha, ele desejava encher o seu estômago. Trabalhava, cuidava dos porcos ali, e ele tinha fome. Ele desejava encher o seu estômago com aquelas bolotas, com aquela comida dos porcos. Ninguém lhe dava nada. Veja só como as portas são fechadas quando nós estamos distante de Deus. É Deus que supre todas as nossas necessidades. É Ele que supre todas as nossas necessidades. Jesus falou: se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Ele acrescenta tudo que nós precisamos. Nós não andaremos preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Ou seja, o amanhã não vai nos preocupar. Nós não iremos ficar preocupados com o amanhã. Nós temos a segurança de que Deus está conosco todos os dias. Agora, esse jovem, esse filho, esse moço aqui, mas moço, ele foi pedir ajuda a um dos cidadãos daquela terra. Olha, sem Deus não tem misericórdia, ninguém se compadece do outro de maneira nenhuma. As portas se fecharam completamente para ele, a ponto dele pedir para tantas pessoas ali e ninguém ajudá-los. Mas cadê aqueles que levaram o que era dele? Cadê aqueles que usufruíram daquilo que ele tinha, quando ele possuía a herança, aquela parte dele? Cadê aqueles amigos que chegaram, se aproximaram dele? Nesse momento, todos desapareceram. A palavra declara que só o Senhor Jesus, Ele está conosco todos os dias. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse: olha, eu não te desampararei, eu não te deixarei. Só o Senhor Jesus, que Ele é um amigo que está conosco em todo o tempo. Que Ele está ao nosso lado em todo o tempo. Ele está conosco no vale, Ele está conosco no monte. Ele está conosco quando nós temos muito, Ele está conosco quando nós temos pouco. O Senhor está conosco no tempo de calor, no tempo de frio. O Senhor está conosco nos momentos que nós passamos, muitas vezes, desanimados, momentos que estamos frustrados, naqueles momentos que nós estamos em dúvidas, Ele está ao nosso lado. Ele está ao nosso lado quando nós estamos necessitados. Agora, esse filho aqui, ele se encontrava distante do Senhor, longe do Senhor. É tudo que não pode acontecer conosco. Nessa terra aparecem as crises, nessa terra surgem as adversidades. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. O justo sofre muitas aflições, mas o Senhor livra de todas. Então nós precisamos de estar com o Senhor.
precisamos de estar na casa dele, na palavra dele. Nós precisamos de estar em comunhão com o Senhor, porque quando aparecer a aflição, quando surgir a adversidade, o Senhor, Ele vai nos livrar. Nós estamos do lado dele. Então, veja só, que esse jovem, ele desejava a comida, ele desejava o alimento, coisas básicas, e ninguém lhe dava nada. E nesse momento, pessoal, eu quero pregar aqui a mudança. Como que acontece a mudança? Porque a vida que ele estava passando nesse momento aqui, essa situação difícil que ele chegou, foi por causa de uma decisão que ele tomou lá atrás. Ele tomou, um dia ele chegou, pai, me dá a parte da fazenda. E ele decidiu pegar aquilo que o pai deu e ir para um lugar longe, distante, e viver uma vida desleixadamente, viver uma vida irresponsavelmente, contrária aos conselhos do pai, da orientação do pai. E ali ele deixou aberto a porta para que o mal levasse tudo que era dele. E agora, sem nada, ele agora precisa de sair dessa situação. Ele precisa se levantar agora e recuperar tudo. E a Bíblia declara que no versículo 17, diz assim: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Amados, ele tomou a decisão, ele caiu em si, ele fez uma avaliação. Ele nesse momento, ele considerou os seus caminhos. Ele não colocou culpa em ninguém. Ele não colocou culpa nas pessoas que não deram nada para ele. Ele agora não colocou culpa em nada, nem na terra, nem nas pessoas dali. Não. Ele lembrou-se. Nesse momento ele caiu em si. Ele olhou para dentro de si e ele examinou-se. E ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Então ele olhou para ele nesse momento. Ele lembrou-se da casa do pai, ele lembrou-se de como que era o tratamento, de como que o pai tratava, de como que o pai cuidava dos trabalhadores. Imagine a vida que esse filho tinha em casa. Imagine a vida que ele tinha dentro de casa. Ele tinha uma vida de conforto, ele tinha uma vida de regalias dentro de casa. E agora, até os trabalhadores, o pai é tão bom, o pai é tão mão estendida para ajudar, que o pai, ele dava abundância de pão para os trabalhadores. Ele disse: não, o meu pai é bom, o meu pai, ele cuida bem dos trabalhadores, e eu aqui pereço de fome nesse lugar. Eu não vou mais ficar aqui de maneira nenhuma. Eu vou tomar a decisão, vou me levantar, vou ir ter com meu pai, e vou dizer a ele: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Olha só, a decisão para a mudança, pessoal, está conosco, está dentro de você. Hoje você pode ir até a Deus, até o Pai. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você se encontra com uma necessidade que ninguém pode lhe ajudar,
Ninguém pode fazer nada